Olá, sejam muito bem-vindas para mais um podcast, O Segredo Delas. E esse quarto episódio tá maravilhoso. Qual será o segredinho que vamos contar hoje? E a minha convidada é a Júlia Gentil. Ela, que é fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Alfenas, formada ainda em fisioterapia pélvica pela Escola Gustavo Latorre de Educação. O seu trabalho é voltado para a saúde íntima feminina. Ela atua na recuperação da função em mulheres com queixa de dores pélvicas, constipação e perda urinária, promovendo melhora da qualidade de vida dessas pacientes. E ainda é apaixonada por yoga. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar, né? Vamos ver o que a gente vai descobrir hoje, qual segredo vai ser revelado no podcast. Isso aí, isso aí. Primeiro, Júlia, eu queria começar caminhando assim com essa sua escolha, né? O que fez você escolher a fisioterapia e a fisioterapia pélvica, né? Pra falar a verdade, não é uma história muito bonita, assim, né? De amor à primeira vista, porque eu fui pra fisioterapia primeiro por eliminação. Aquela coisa de não saber direito qual área quer fazer, que curso. Então eu fui eliminando coisas e me sobrou a fisioterapia e a psicologia. E aí quando eu passei, acabei passando nas duas opções que eu queria, mas a fisioterapia de alguma maneira me chamou mais e eu fui meio sem saber o porquê eu tava indo, mas depois eu acabei descobrindo, né? E na faculdade eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres. Então eu entrei e fui, né, procurando áreas na qual nós, como fisioterapeutas, atendíamos mais mulheres, e aí eu fui encaminhada, né, por um professor para o nosso laboratório que tinha na minha universidade, que era o laboratório de saúde da mulher, como eles chamavam lá. Então, desde o terceiro semestre, eu já fui trilhando aí o meu caminho dentro da saúde da mulher, dentro do que hoje a gente chama de fisioterapia pélvica, porque eu queria trabalhar com mulheres, né? E aí a gente vai conhecendo as áreas, vai conhecendo tantas coisas que a fisioterapia pélvica, né, pode ajudar. Então, fui me apaixonando no meio do caminho, e aí hoje eu entendi o porquê que lá atrás eu escolhi fazer físio e não psicologia, que eu tô no lugar certo, graças a Deus. Isso aí, a fisioterapia pélvica, nossa, é muito importante mesmo. Eu sou E apaixonada. hoje a gente vai conversar um pouquinho, assim, quero que você fale um pouquinho mais sobre a fisioterapia em si, mas como eu acredito que hoje muita gente não entende ou não sabe de fato como a fisioterapia pode ajudar aí em várias áreas da vida da mulher, né? Sim. Várias áreas. E eu quero começar falando sobre o assoalho pélvico, né? O que é o assoalho pélvico? Por que tanto tabu em falar sobre isso? O que significa assoalho pélvico? O assoalho pélvico é um nome bonito que a gente dá para todos os músculos da nossa região íntima, né? Então, os músculos que estão ao redor ali do nosso canal vaginal, ao redor do nosso ânus, da nossa vagina, todos esses músculos, quando a gente junta, nós temos o que a gente chama de assoalho pélvico. Então, eu acho que o tabu em relação a ele é porque é uma região íntima, é uma região que mexe com a sexualidade humana. Então, as pessoas têm um certo receio de falar, uma certa vergonha de falar, né? Por a gente tratar como algo tão íntimo, as pessoas têm medo de se expor, têm medo, né, de descobrirem coisas em relação a essa região. Então, acho que é por isso que é um grande tabu falar de assoalho pélvico, por conta de toda essa vergonha que a gente tem, tanto para a parte sexual, quanto até falar de xixi, cocô, acaba sendo né, um motivo assim de constrangimento, Isso é verdade. como se a gente não fizesse, né? Ninguém faz xixi, ninguém faz cocô. Isso mesmo. Então... E quando a gente tem alguma alteração nessa área também, né? Alguma, por exemplo, alguma incontinência urinária, perde xixi, quando faz algum esforço também, é uma coisa que dá vergonha. Muitas mulheres nem contam, né, sobre isso. Ou quando tem constipação mesmo, que fica tempo sem evacuar, sem fazer cocô, o quão mal isso faz para nossa saúde. E às vezes só organizando ali esses músculos dessa região já vai nos ajudar bastante nesse processo de recuperação, né? Da fisiologia de toda mulher, né? Então, muitas mulheres sofrem caladas, elas vão, né, principalmente em relação à incontinência urinária, por exemplo, elas vão se afastando da sua vida, né, coletiva, dos seus grupos, dos seus amigos, porque elas têm vergonha de passar por esse constrangimento em público, né, de perder urina, por exemplo, e elas também têm vergonha de falar para outras mulheres que elas estão passando por isso, e esse é o motivo dela não ir num aniversário, não ir numa comemoração, numa festa. Então é uma vergonha de passar pela situação e de buscar ajuda. Então muitas se sentem assim,
Eu tenho um defeito, que é só meu, então se eu falar, as pessoas vão descobrir que eu tenho um defeito. Então, Mas na hora que ela fala, todo mundo tem um defeito parecido, né? é isso. E até fazer alguma atividade física. Fazer E tem atividade física. tem algumas mulheres até quando tem uma relação sexual, né? Acaba Uhum. perdendo urina na própria relação sexual. Sim. E é meio complexo isso mesmo. Mas assim, quando que uma mulher deve procurar o fisioterapeuta? Em que momento? Qual sintoma, sinais, que tem alguma coisa errada nessa musculatura? Ou só procura quando as coisas estão, o sintoma está muito grave mesmo? Como que funciona? Eu acho que as coisas estão começando a mudar. Então, eu tenho recebido pacientes mais jovens, assim, de 25, 35 anos, o que não era comum, né? Por conta de toda essa vergonha e esse constrangimento, as mulheres chegavam para nós na fisioterapia pélvica já com uma idade mais avançada, depois de passar por muito sofrimento, né? Uhum. Então, isso tem mudado, eu acho uma coisa muito positiva, mas a fisioterapia pode auxiliar em diversas fases da vida. Então, eu prefiro orientar pelo sintoma. Então, assim, qualquer nível de escape de urina já é um escape de urina. Ah, mas é só uma gotinha. Mas uma gotinha já é o início de o que depois vai virar uma gotona, né? Vai virar um jato. Então, Isso. qualquer indício, né, de desconforto, de ardência, de pequenas dores na relação, também já é um motivo plausível para ir para a fisioterapia pélvica. Então, tem mulheres que falam assim, ah, eu só tenho dor em determinada posição. Mas já tem dor, né? Então, o que acontece? Né? Ela evita aquela posição porque aquela posição dói. Então, não é melhor a gente tratar isso para você continuar fazendo todas as posições que você quiser, do que você passar a evitar, né, aquela posição porque dói? Então, a gente tem esses pequenos sinais e a gente acaba ignorando. Depois vai virar uma dor maior, vai virar uma perda urinária maior, vai virar uma dificuldade de fazer cocô muito maior. Então... E falando em dor, existe aquelas dores crônicas, né? Então, tem mulheres que sentem dores em várias fases, várias épocas, né, do mês, do ciclo menstrual. Então, tem aquelas cólicas muito intensas, sim, quando vai menstruar, tem cólicas muito, muito intensas, que é um dos indícios da endometriose, sim, a gente fala. Então, na dor, né, na relação sexual, tem mulheres que não têm prazer durante a relação sexual, sim, e algumas vezes pode até estar relacionado mesmo a frouxidão ali da região da pepeca, dessa musculatura. Tem pacientes que não conseguem ter relação, não conseguem ter penetração por causa da contratura muito intensa, que é o vaginismo. Em relação a dores, né? Vamos começar aqui pela dor crônica. Paciente com endometriose. O que a fisioterapia poderia ajudar? Bom, para quem não sabe o que é endometriose, a parte de dentro do útero, ele é chamado de endométrio. Quando a gente vai menstruar, a gente tem uma descamação dessa parte do endométrio. Ele sai pela vagina, né, em forma de menstruação. Algumas vezes essa descamação, ela volta, ela retrógrada, ela volta e pode fixar esse endométrio fora do útero. Então, pode fixar na trompa, no ovário, no intestino. E essa fixação, quando vem a próxima menstruação, que era para descamar e inflama, ele irrita e causa muita dor. Então, endometriose, mais ou menos para entender, é sobre isso. E como ele causa uma inflamação intensa, né? Dependendo onde está esse endométrio depositado, vai inflamando essas áreas todas. Como a fisioterapia pode ajudar essas mulheres que sofrem, né, de endometriose, até endometriose intestinal, como poderia ajudar? Então, esses focos de endometriose, eles geram o que a gente chama de aderência do tecido conectivo dentro da pelve. O que isso significa? Significa que lá dentro, né, do que a gente chama de assoalho pélvico, né, dessa região abdominal, nós temos vários tecidos que podem colar um no outro. Então, mulheres que têm endometriose, elas têm a maior probabilidade de ter esses tecidos colados e formando essas aderências, que é o nome que a gente dá, né? Quando nós, fisioterapeutas pélvicas que trabalhamos com a liberação miofascial especificamente, a gente consegue ir nesses tecidos que estão aderidos, ou seja, colados, e a gente provoca uma soltura dessa região.
Então, a partir do momento que a pessoa não tem mais aquela aderência, a dor daquele foco vai embora. Então, as mulheres que têm endometriose e que fazem fisioterapia pélvica, elas têm uma redução de dor absurda, né? São mulheres que passam a ter menstruações super fisiológicas e até perto do que a gente chama de normal. Porque quando a gente libera esse tecido, quando a gente auxilia, né, esse fluxo sanguíneo a vir com essas regiões de inflamação sem estarem coladas uma na outra, a dor, ela praticamente vai embora. Então, é muito interessante, nossos resultados são muito bons para pacientes que têm endometriose. E as pacientes que têm cólica menstrual, igual, né, a gente conversou aqui, mesmo sem o diagnóstico de endometriose, elas conseguem até menstruar sem sentir dor alguma. Então, já tive mais de uma paciente que chegou com muita, né, cólica menstrual, mas meu diagnóstico não é fechado, eu não tenho endometriose, mas ainda assim eu sofro muito. Então, depois que a gente solta essas aderências ali no interior da pelve, no assoalho pélvico, a mulher passa a menstruar sem dor. Então, é uma outra qualidade né, de vida, é um negócio assim fantástico. Sabe uma coisa que eu quero, assim, um segredinho, né? Aqui que eu quero desvendar fala-se muito, acreditavam-se, né, no passado, que a fisioterapia você vai lá, olha, sei lá, no YouTube, na televisão, vê o exercício que tem que fazer e vai lá porque você faz o exercício sozinha. Mas pelo que você está me falando aqui, não é bem assim. Não. Ela não faz, porque você falou, tem uma técnica manual. Sim. Então fala um pouquinho mais sobre isso pra gente conseguir entender, assim, né? Eu tô no papel da pessoa que tá ouvindo aqui, que quer entender. Então eu quero entender como funciona essa liberação manual. São técnicas que você faz. Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, primeiro, essa questão de fazer exercício, né? Qualquer profissão que você pega um exercício ali no YouTube, na rede social, já é um risco porque a pessoa pode fazer um exercício errado, ela não tem uma orientação adequada. Então, não é algo assim que é recomendado para nenhuma profissão, né? A mesma coisa a pessoa ir lá no YouTube, pegar uma aula aleatória e achar que ela pode sair por aí clinicando as pessoas, sendo que ela não tem a base que, né, o profissional passou na faculdade. Então, isso é importante da gente dizer. E a segunda coisa é que nós profissionais, e é por isso que eu até frisei no começo a escola, né? Essa escola específica, que é a do Gustavo Latorre, ela é uma das pioneiras aqui no Brasil a trabalhar com a liberação miofascial, só que aplicada ao assoalho pélvico. Então, a gente vai por partes, né? A liberação miofascial é uma técnica da fisioterapia que já é muito conhecida, mas para outras áreas, principalmente a ortopedia. Então, atletas de alta performance fazem muita liberação miofascial, que é o quê? A gente tem a fáscia, que é um tecido, uma películazinha que cobre todos os nossos músculos. Então, eu sempre dou o exemplo do frango descongelando, que tem uma pelinha ali que a gente passa a mão e tira. Então, aquilo ali é uma fáscia. Então, a gente tem uma fáscia que ela é mais fluida, que ela é um tecido molinho, então parecido assim com a minha blusa, que ela permite com que os nossos músculos se movimentem de uma maneira fluida, flexível, com bastante movimentação, sem nenhum tipo de restrição. Quando essa fáscia, ela passa por um processo de densificação, ou seja, a estrutura da fáscia muda e ela começa a gerar ali uma contração e ela fica rígida, esse movimento ele já não é mais feito com toda essa fluidez, toda essa flexibilidade e essa facilidade. Então, quando a gente tem dor, quando a gente tem muita cólica menstrual, quando a pessoa, né, tem constipação, diversas coisas aqui na fisioterapia pélvica, a gente encontra um assoalho que está enrijecido. Então, a gente encontra essa fáscia que ela não está deslizando mais perfeitamente igual ela deveria estar. Então, quando eu falo de técnica manual e de liberação de assoalho pélvico, é isso. Eu vou ponto por ponto, tanto externamente ao canal quanto intravaginal, buscando locais que eu vejo que há uma aderência dessa fáscia, que há um músculo ali que está mais contraído que o outro. E aí eu vou fazer essa liberação do tecido dentro e fora, né, dessa região, íntima, enfim, do canal vaginal, para devolver essa mobilidade e essa flexibilidade para o tecido. Então, não é uma coisa que dá para fazer em casa, né? Nem o exercício a gente recomenda a pessoa fazer assim, sem instrução. Imagina uma técnica manual que é super precisa, que a gente vai pontinho por pontinho, não tem como fazer sozinha, é só no consultório que dá para fazer. Imagina. Nossa, isso é muito importante mesmo a gente falar. E que aula, hein, Júlia? Que aula, adorei. Eu consegui entender super bem, porque às vezes essa liberação miofascial a gente ouve muito falar, mas na prática, como funciona mesmo, às vezes até me perguntava, como será que
Mas enfim, amei. Que A aula. gente, assim, como eu lido com, né, a senhora também, mas eu preciso explicar tudo que eu vou fazer pra pessoa antes de eu encostar na pessoa. Porque ela vai falar assim, mas você vai mexer onde? Mas você vai encostar no quê? Mas o que você vai fazer? Então, de tanto né, eu tenho que explicar de uma maneira pra pessoa entender cada pedacinho que eu vou fazer com ela, então a gente já acostuma. Já acostumou, enfim. E outra coisa que como é complexo, né? A gente pensa, quando a gente pensa, vou fazer uma liberação manual. Só vou lá, apertar aqui, mexer aqui, mas não é. Tem que saber qual ponto mexer, qual o movimento certo a fazer, até para você não machucar, não causar um trauma ali, né, na região. Então é muito importante mesmo fazer ver um bom profissional, uma pessoa qualificada e apta, né, para fazer essa técnica e não sair olhando e querendo fazer aí, né? Exato, e assim, é uma coisa, por exemplo, a gente vê, como fazer um agachamento, como fazer treino de bíceps, de costas, um músculo que a pessoa está acostumada a ver todo dia no espelho, e ainda assim ela vê o tutorial, ela faz errado. Aí um músculo que ela não enxerga, ela não tem como ver, ela nunca viu, tem mulher que nunca nem colocou a mão, não olhou com o espelho, aí ela vai conseguir fazer um exercício de um lugar que ela não tá nem vendo direito, né? Complexo mesmo. Não tem como. E nesse cenário, assim, melhorando a dor, como que para você, na sua realidade, no seu consultório, né, na sua vivência, qual é o impacto disso na vida de uma mulher? Quando ela vai para fisioterapia, ela tá com dor, então ela tem dor para menstruar, ou dor na relação sexual, ela passa pela fisioterapia, entra todo esse processo, né? O impacto disso para a mulher? Não, assim, é uma transformação que a gente vê. A primeira sessão, a postura da pessoa ela vai mudando. Então a pessoa chega numa primeira sessão, ela já tá mais, o corpo tá fechado, uma postura, sabe, assim, uma face mais introspectiva. Sessão a sessão, essa pessoa vai mudando, ela vai sentando de uma maneira mais confortável. No final você vê, assim, sabe, uma confiança, uma coisa que a pessoa vai mudando ao longo que ela vai voltando a se sentir funcional, ela se sente restaurada. Então, muitas falam assim, nossa, eu achei que eu não tinha conserto, que meu problema, eu ia viver a vida inteira com isso, e agora eu não tô sentindo mais nada. Então, é uma transformação, sabe, na vida né, de cada mulher que a gente atende, e é muito bom de ver, assim, outra vida. E o bacana é que não é só física, né, é psicológica, Com né, certeza. é uma transformação em todos os níveis. Eu imagino, assim, igual a senhora deve receber, né, as pacientes com a questão do câncer de mama, como que isso afeta a vida delas, e aí depois que passa pela cirurgia, né, tem toda essa restauração de autoestima, de ânimo, de vontade de viver, né, então a sensação deve ser bem parecida com que as minhas pacientes, à medida que elas voltam a ter a rotina sexual delas sem dor, menstruar sem dor. Então, um segredinho, então, que a gente está revelando é que não precisa ficar com dor. Não, então, jamais. Dor na relação sexual, pode ser alguma contratura ali muscular nessa região pélvica, quando não tem prazer na relação sexual. Então, uma das coisas que dá prazer, quando a gente está falando em relação sexual, né? Sim. Que dá prazer na mulher, dá prazer quando o pênis encosta na região do clitóris. Exato. E 1,5 centímetro para dentro tem um ponto G, né? Roçou nessa região tem que dar prazer. Sim. E o homem, né? Dá prazer quando desliza o pênis e expõe a glande. Então, para ter prazer, tem que estar um pouquinho mais, a musculatura um pouquinho mais contraída, para o pênis encostar nessa região do clitóris, encostar no ponto G e fazer o movimento de vai e vem ali bem certinho. E às vezes fica muito frouxo esse canal, porque a musculatura tá fraca, tá enfraquecida, né? Então tem algumas pacientes até que falam que dá um pum na relação, que são os flatos vaginais, né? O que é isso? Então, isso ocorre quando tem uma frouxidão maior da região da vagina, que aí quando vai ter relação entra ar junto e faz um barulho. Isso causa muito incômodo. Então uma das coisas que a gente tem para fazer para melhorar isso é fortalecer essa musculatura. Sim. Fisioterapia, excelente. Laser também para estreitamento de canal também é uma parceria boa. Então o laser entrando nesse contexto para fazer um rejuvenescimento íntimo associado com a fisioterapia, eu acho que é uma dupla aí perfeita. Eu gosto muito dessa dupla. E para incontinência urinária também. Eu acho que tem gente que chega para mim e fala assim, doutora, é melhor o laser ou a fisioterapia? Eu falo, não tem melhor não.
Os dois andam casadinho aqui, Sim. porque quando a gente fala de musculatura, musculatura de uma forma geral é treinamento, né, Júlia? Treinamento. Então para você manter uma musculatura rígida, você tem que treinar sempre. Então Exato. não adianta ir para academia um mês, né? E E depois depois não não ir vem mais. Então tem gente que quando eu brinco para os pacientes entenderem assim, eu tô perdendo urina, né? Vou fazer o laser. Faço 3 sessões, acompanho com a fisioterapeuta, uns 2, 3 meses, fico bem, paro e não volto mais. Falei, não, você tem que continuar fazendo treinamento, senão você vai perder tudo que você ganhou. Exato. E assim, aí tem uma questão que é depois que a pessoa aprendeu o exercício, é igual andar de bicicleta. Ela vai conseguir realizar esse exercício em casa, né? Ela vai conseguir manter. Mas primeiro ela tem que aprender a fazer. Então, essa é a grande diferença de você olhar um exercício e achar que você está fazendo e você receber a orientação adequada para fazer o exercício e saber que está fazendo direito. Então, eu já recebi, por exemplo, uma paciente que ela, não, eu vim aqui só por curiosidade, porque eu já faço há muitos anos, né? Ela fazia tudo errado. E ela jurou que ela estava fazendo certo há muitos anos, e ela fazia errado. Então, a gente precisa ter certeza que a pessoa sabe fazer esse exercício, para ela fazer corretamente, para ela fazer em casa. E aí, já que, né, a gente sempre fala assim, qual que vai ser o segredo? Essa questão da musculatura mais flácida, hoje a gente está tendo uma inversão de padrão. Então, a gente já tem uma pesquisa recente que mostra que 3 em cada 4 mulheres têm o que a gente chama de hiperatividade de assoalho pélvico. Ou seja, a musculatura ela é mais tensa do que relaxada. Então, por conta de uns anos atrás, a gente ter essa, sei lá, vamos colocar quando eu estava na faculdade, uns 10 anos, 15 anos atrás, a gente tinha essa questão de mais queixas de flacidez do que de tensão de assoalho pélvico. E aí algo mudou, enfim, né, que hoje a gente está tendo essa inversão de padrão. Então, se a gente pega uma mulher que faz parte desse grupo de mulheres que tem tensão de assoalho pélvico e ela começa malha, ela vai criar mais tensão. E ela não sabia que ela tinha tensão, ela vai fazer um exercício que não é apropriado para ela vai piorar, né? O quadro clínico dela vai piorar e ela pode começar a desenvolver dor porque ela tá com a musculatura hipertensa. Então, tudo precisa ser feito de acordo com a necessidade individual, né, de cada paciente, precisa avaliar, precisa prescrever. Então, o exercício também é uma prescrição. Isso né? mesmo. A gente acha que não, mas ele também é uma prescrição. Nossa, muito bem colocado, muito bem colocado. E porque, como tudo, as pessoas são únicas, né? Exato. Então a conduta, o acompanhamento, o tratamento, é tudo individualizado. Não tem como ser igual para todo mundo. Não tem como. Por exemplo, falando de contratura, o vaginismo entra como uma contratura, né? Sim, uma contratura severa. Sim. Então, tem pessoas... Vaginismo é uma coisa, talvez até para outro podcast, mas é um assunto, assim, também bastante tabu, muito tabu. Então, tem aquelas mulheres que ela não consegue ter relação. Então, é óbvio que o vaginismo é N coisas associadas, não é só a parte muscular em si, tem a parte psicológica, tem outras coisas associadas. Mas hoje eu vou deixar um alerta aqui, se você tem muita dificuldade, não consegue ter penetração, procura ajuda. Exato. Porque pode ter uma hipertensão aí, né? Uma tensão aumentada nessa região, mas tem tratamento. Tem, e assim, às vezes a gente... as mulheres que têm vaginismo, elas acham que não tem conserto. E a gente resolve isso tão rapidinho, sabe? Assim, 3 meses, no máximo, a mulher já tá voltando à sua vida sexual, sabe? Versus uma vida inteira de dor. Então, o vaginismo toda vez que tem um diagnóstico de vaginismo, a musculatura, ela tá com um nível de tensão. Fraco, médio ou forte, mas tá tenso. E aí, a fisioterapia pélvica vai conseguir soltar, sabe? Essa musculatura. Então. E o que eu achei mais, assim, curioso, na verdade, e maravilhoso ao mesmo tempo, é como... tem como fazer a fisioterapia manual, né? Então, pontos, você vai lá, toca, sabe onde fazer, onde mexer, né? É como se fosse, esse parafusinho tá estragado. Vou lá torcer, tá tortinho. Vou colocar direito, vou virar pra esquerda aqui. E as coisas mudam. A fisioterapia, de um modo geral, sem ser a fisioterapia pélvica, é muito isso, né? É você identificar o que tá de errado numa postura, né? Naquele grupo muscular, e ajeitar, e empurrar para um lado, e flexibilizar o outro, e fazer treino de força, e ajustar. E aí eu acho que, por algum momento, né? O meu professor, ele sempre fala isso, a gente se perdeu no caminho instrumentalizando demais.
E aí agora a gente está devolvendo a mão no paciente, colocando a mão na pessoa, fazendo ali, né, a terapia manual, que é a base da nossa formação e da nossa profissão, mas por um tempo a gente se perdeu, agora a gente está voltando. Tá se reencontrando novamente. Maravilhoso, maravilhoso. E vou falar uma coisinha assim, falar sobre um outro assunto que também não se fala muito, que é de constipação. Então, constipação é quando tem dificuldade de evacuar, de fazer cocô, porque o ideal era fazer cocô todos os dias. Mas para esse processo acontecer, são várias coisas que tem que estar relacionado, né? Uma delas, tem que tomar água de uma quantidade adequada. Então, a gente, de uma forma geral, 2 litros de água a dia, comer fibra, bastante, dormir, ter uma dieta mais saudável, balanceada. Mas em relação à constipação e o assoalho pélvico, assim, o que ele pode causar? Tem uma sobrecarga no assoalho? Existe alguma coisa que a fisioterapia pode entrar junto para ajudar essa parte aí de constipação? Eu sei que na sua parte de musculatura, né, alimentação, como você vê sobre isso e como a fisioterapia nesse contexto, né, pode ajudar as pacientes? Constipação é uma área que eu acho muito interessante, assim, porque é isso, a gente não imagina o quanto o nosso corpo faz um esforço muscular, é todo um trabalho de sincronização, de coordenação motora para a gente fazer um cocô, né? Então, o assoalho pélvico precisa de coordenação motora, ele precisa saber relaxar na hora certa para conseguir fazer e permitir esse bolo fecal de sair, né? Então, às vezes, a constipação ela tem todos esses fatores de alimentação e estilo de vida, mas ainda assim, se a pessoa não tem essa consciência corporal e essa coordenação muscular, vai ficar difícil dela conseguir evacuar, né? Então, às vezes, o paciente fala, nossa, eu já tive uma paciente que ela falou assim, se eu comer mais legume, eu vou virar o próprio legume, porque eu já tô comendo tanta coisa e ainda assim eu não faço cocô. E aí, a gente precisa o quê? Trabalhar a musculatura para conseguir que ela relaxe na hora adequada. Então, essas pacientes, elas precisam ter boa flexibilidade de assoalho pélvico, elas precisam conseguir fazer cocô sem fazer força, que isso também é um segredo. O pessoal fala assim, eu faço cocô todo dia, mas todo dia a pessoa faz muita força para conseguir evacuar. Aí daqui a pouco tá com hemorroida, né, tá com fissura anal, e assim, se a gente faz a fisioterapia voltada para evacuação, a gente diminui a chance de hemorroida, diminui fissura anal, consegue, né, colocar esse assoalho para liberar essas fezes todos os dias. Então é um trabalho muito importante que eu acho que, assim, na fisioterapia, ninguém sabe, todo mundo sabe que a gente mexe com incontinência, cólica e dor mais ou menos, e constipação ninguém sabe. Ninguém sabe. Exato. E aí, em relação à postura, manobras, tem alguma manobra, assim, que daria para dar uma dica? A gente tem umas gambiarras, assim, né? Contem pra gente, conta esse segredinho aí. Então, o banquinho, né? O famoso banquinho de evacuação é uma gambiarra. Então, a gente colocar os nossos pés aí numa altura de uns 20, 30 centímetros, isso aumenta um ângulo que a gente tem, né? Interno do reto. Então, o reto é o lugar que vai sair, né? O cocô, final do intestino. Então, se você aumenta esse ângulo, fica mais fácil de você fazer cocô. Mas o que o banquinho faz? Ele alonga o assoalho pélvico. Então, se para você é mais fácil fazer cocô com o banquinho, significa que você precisa alongar seu assoalho pélvico. E aí a gente pode alongar ele por você, para você não precisar mais do banquinho. Porque aí, por exemplo, vou viajar, vou levar meu banquinho? Aí eu vou passar a minha viagem sem fazer cocô. Né? Então, por isso que eu falo assim que é uma gambiarra, porque a gente consegue, né, ter uma melhora da evacuação com o uso do banquinho, mas se a pessoa não tiver o banquinho, já vai travar. Então, aí é a musculatura que precisa ser trabalhada mesmo. Aí vocês trabalham a musculatura para que alongue e ele não tenha essa necessidade do banquinho, pra gente conseguir fazer cocô em qualquer lugar, independente da situação, né? E a constipação? Quem tem endometriose e tem constipação, porque existe a endometriose intestinal, né? Sim. E eles pioram bastante. Fala assim, nossa, eu vou fazer cocô, dói demais, dói o canal do ânus, dói tudo. Existe também alguma coisa que a fisioterapia, nessa parte de alongamento também? A gente volta na questão dos focos da endometriose, né? Então, dependendo do lugar que esses focos estão, então se eles pegam mais a parte intestinal, dependendo ali dos ligamentos, né, da região, a gente consegue acessar tanto via vaginal, então a gente tem umas manobras
Porque via vaginal, a gente consegue acessar tanto a musculatura da vagina, mas musculatura que a gente pode dizer que é do departamento anal. Então, eu consigo fazer uma palpação via vaginal e palpar uma musculatura profunda, que é da parte anal, né? E aí eu consigo liberar alguns ligamentos, alongar essa região, mas eu também posso fazer via anal, que aí é um outro tabu, que as pessoas, né, já têm uma dificuldade de fazer via vaginal. E aí, na hora que fala, podemos fazer via anal, o pessoal fica meio receoso, mas é o mais eficiente, porque aí eu vou direto no lugar ponto, que né, tá que incomodando. Então, a gente acha muita aderência ao redor do esfíncter, né? Ao redor do esfíncter interno, assim, 2, 3 centímetros para dentro. É um foco, assim, de dor, de tensão de diversas mulheres com endometriose. Então, na hora que a gente acessa essa região, via vaginal e via anal, a evacuação também fica bem melhor. Viver com quem tem dor é difícil, né? A pessoa fica diferente quando ela tá com dor. Então, mas isso aí é bem legal, assim, você aí que tá escutando, ou se conhece alguém que tem endometriose, que sofre com endometriose, então já manda esse podcast para eles para ver que existe vários tratamentos, não só com medicação, né, que é um todo, a gente precisa medicar, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, tirar as alimentações inflamatórias. Se tem endometriose intestinal, que é uma coisa que é, quando chega no consultório, né, fica, eu tenho com medo que tem que operar, vai ter que perder parte do intestino. Mas às vezes existem algumas coisas clínicas que a gente pode fazer, uma tentativa clínica de tratamento, e que na maioria das vezes a gente consegue resolver, né, Júlia? Sim, a gente tem resultados bem bons. E isso daí é pouco falado. A gente tem que pensar, assim, qualidade de vida, né? Então, não tem como ter qualidade de vida sem conseguir fazer cocô direito. Imagina você ter dor pra fazer xixi, pra fazer cocô, pra menstruar, pra transar. É uma vida de sofrimento, né? Uma vida de sofrimento. Então, tudo e a gente nasceu, eu falo muito aqui no consultório, que a gente veio nessa vida para ser feliz. Com certeza. Então, enfim. Então, se tem endometriose, já procura ajuda, porque tem solução, né? Exato. Júlia, amei nosso papo. Nossa, passou super rápido, muito demais. Para quem quiser te achar, Júlia, conta aí para mim a sua rede social pra gente, onde a gente pode te achar, seus contatos. Meu Instagram é @juliagentilfísio, então vocês podem, né, ter acesso pelo Instagram, acompanhar os vídeos, aprender um pouquinho mais lá, né? Aqui em Cáceres eu atendo no Centro Médico Brisas e uma vez por mês eu atendo em Cuiabá, na região do Bosque da Saúde, então eu consigo, né, prestar esse atendimento aqui em Cuiabá também. Ou pelo telefone, passo o telefone também. Claro. Telefone 65 999 71 32 32. Bem facinho. Maravilha. E Júlia, para finalizar, minha pergunta final para você. Sim. Se você tivesse uma oportunidade de enviar um áudio pelo WhatsApp que atingiria todas as mulheres do mundo, qual a mensagem que você mandaria para elas agora? É uma honra, né, poder falar com todas as mulheres ao mesmo tempo, mas eu acho que a mensagem é para a gente prestar mais atenção nos sinais que o nosso corpo dá, né? Porque a dor, a incontinência, a constipação, ela nunca vai chegar no 10 de uma hora para outra. Ela vai te mandar um negocinho uma vez, ela vai te mandar uma dor em uma outra posição sexual, dependendo do dia, né? Ela vai mandar um escape de urina que é pouco. Então, são pequenos sinais que a gente ignora até que ele vire um sinalzão. Então, o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro, né? Então, se a gente parar um pouquinho para prestar atenção e ouvir antes que esse sinal se torne, sei lá, um outdoor, né? A gente consegue resolver certas questões e ir atrás de ajuda bem antes e ter uma qualidade de vida bem melhor. Isso mesmo, amei. Então, mulherada, olha, ouve o corpo, preste atenção nos sinais que ele manda para vocês. Júlia, muito, muito obrigada. Amei nosso papo, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Foi muito bom. Foi ótimo.